assim, nós não somos só do Império, né? Nós somos uma igreja mundial, não é isso? Ditas essas palavras, você já olhou para essa pessoa linda e maravilhosa que está do seu lado? Já olhou? Já olhou? Olha para ela agora. Diga assim: feliz sábado, meu irmão. Feliz sábado, minha irmã. Diga assim para ela assim agora: olha, Jesus te ama. E eu também. Agora dê um abraço dele, né? Um abraço. Isso. É bom, né? Eu acho não, né? A Bíblia diz que Jesus falou que nós seríamos conhecidos se nós amássemos uns aos outros. Nós temos que demonstrar mais. O amor, ele não sai demonstrado assim, falando eu te amo. Tem várias maneiras, né? Eu acho engraçado que eu, para poder dizer que eu amo a minha esposa, ou que eu quero me desculpar com ela, sabe o que eu tenho que fazer? Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lavar a louça, fazer o jantar ao almoço, fazer uma arrumação na casa. É complicado, irmão. Mas está certo. Mas existem várias maneiras, né, irmão? De dizer. Mas a prática é o que faz dizer com a pessoa não tem que estar bem certo, né? É exercer aquilo que está em nosso coração, né? Chamar para jantar também, né? É uma boa também, né? Estou precisando fazer isso, né? Irmão, você está precisando chamar sua esposa para jantar, viu? Está precisando, né, irmão? Chama ela. Às vezes as irmãs dizem que não gostam, não. Mas elas gostam, irmã. É conversa, elas gostam, chame. Ah, pastor, mas já estou 50 anos aí com ela. Mas ela ainda gosta, meu filho. Ela ainda pode receber presentinho, pode ter certeza que ela gosta. Enfim, ditas essas coisas, eu quero conversar com vocês sobre um tema muito importante. Talvez seja um dos temas mais importantes que a Bíblia apresenta. Eu tenho que ficar parado, né? Não, pode. Posso? É porque você sabe, o seu pastor gosta de Está enquadrado. se mexer, né? Talvez seja um dos temas mais importantes da Bíblia, que é a volta de Jesus. Mas você sabe que quando eu vou pregar, na verdade eu não prego, eu converso com vocês, a gente bate um papo, a gente troca uma ideia, né? Inclusive eu quero desejar para vocês um feliz ano novo. Feliz ano novo, irmão. Feliz ano novo. A gente não se viu ainda, a maioria. O ano, na verdade, então, feliz ano novo para vocês. Estava com saudade de vocês. Foi boas férias? Foi boas férias de vocês? Tá bom. Quem foi para a praia? Não teve férias? Teve gente que não foi para a praia? Nossa, eu fui para a praia. É muito bom ir para a praia, né? É uma bênção. Foi para a cachoeira? Poxa, se você não for na praia, vai na praia mais, irmão. Você mora no Rio, meu filho. Quem mora no Rio e não aproveita, irmão. Tira um dia assim, meu filho, para ir lá na praia, tomar um banhozinho. É bom. Aí eu falo assim, para salvar o corpo, né? É bom, faz parte. Enfim, agora, abra a sua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, porque eu acho que quando a gente fala sobre a volta de Jesus, eu acho que a coisa mais difícil que a gente tem é que a gente se pergunta, existem várias perguntas que a gente faz sobre a volta de Jesus, né? Se você vai no Google e você faz uma pesquisa sobre quais são os temas mais pesquisados no mundo, você vai perceber que as pessoas pesquisam muito sobre a volta de Jesus, os fins dos tempos, o Apocalipse e tal. As pessoas têm um anseio muito grande sobre saber como vai ser o fim do tempo, o tempo final. E isso é uma coisa tão séria
que as pessoas estão percebendo que a história da humanidade realmente está chegando a um fim. Quem já ouviu falar no Elon Musk? O Elon Musk botou isso tão seriamente na cabeça dele que ele já começou fundou uma empresa, que essa empresa é de viagem espacial, porque ele quer encontrar um planeta para que o ser humano possa habitar nesse planeta, porque ele já percebeu que o planeta Terra vai dar ruim aqui. Aí isso é um dos primeiros bilionários do mundo. Aí tem outro bilionário também que está juntando comida. Ele criou um banco, aí ele está juntando a maior fonte de comida, ele está juntando. Aí já tem um outro bilionário que está fazendo um relógio. Tem vários bilionários no mundo que estão fazendo uma série de coisas. Aí você começa a se perguntar, o que é que está passando na cabeça desses camaradas? Ele não leu a Bíblia direito. Não, na verdade é o contrário. Eles estão lendo a Bíblia direito, eles estão sabendo de alguma coisa que a galera não está sabendo. Não, mas calma aí. Mas calma aí, irmão. Eles estão se preparando para algo que nós não estamos. Está entendendo? Eles estão se preparando para algo. Aí você vê outro construindo um bocado de caixão aí. Tem um bocado de coisa acontecendo aí, irmão. Eu só sei dizer uma coisa para vocês. O negócio está feio. E a gente não está sabendo. Mas o negócio não está assim. A situação não está tão boa quanto a gente está esperando. Que esteja boa. Tá? E a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. E aí, se você for fazer pesquisa sobre isso, você vai ver tanta coisa que você vai descobrir que muita coisa é besteira mesmo, mas tem muita coisa que é forte, irmão. Muita coisa forte. Muita coisa. Esta semana eu vi um camarada que ele não é adventista, ele é cristão, mas ele não é adventista, e tudo que a igreja adventista falava no passado, o camarada está falando. Hoje, eu digo, mas rapaz, como é que pode isso? Ele falando que o diabo está usando pessoas que estão entrando dentro das congregações para desvincular a verdade, para destruir as famílias, e que, enfim, tudo aquilo que a gente falava no ano passado, ele estava falando que está acontecendo hoje. E a gente ainda continua falando, né? Só de uma maneira assim mais, vamos dizer assim, mais tranquila. Nós estamos falando, a gente precisa falar mais força. Mas a verdade é que nós temos aí esse anseio, quando a gente começa a falar sobre isso, sobre a volta de Jesus. Nós temos uma preocupação grande, e é uma preocupação também dos apóstolos, dos discípulos. Está aí em Mateus, no capítulo 24, no verso 36. Mas o meu professor de Bíblia diz que antes de ler o texto da Bíblia tem que fazer o quê? Orar. Vamos fazer uma oração então? Jesus amado, bom dia, feliz sábado. Nós esquecemos de dar feliz sábado ao Senhor, feliz sábado. Agora nós abrimos a sua palavra que é uma fonte de vida, de verdade. Nós gostaríamos de pedir que o Senhor nos ajude a entender, por favor. Amém. Amém. Diz assim, João, Mateus, capítulo 24, verso 36, diz assim: como foi? Não, 36 não. 36 mesmo, isso. Quanto ao dia e a hora, quem sabe? Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. A pergunta que nós fazemos é: quando que Jesus vai voltar? E ele respondeu aí: ninguém sabe, nem o dia, nem a hora, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho sabe, a não ser o Pai. Não é triste isso aqui? Por que triste?
Irmão, eu sou uma pessoa que eu gosto de me preparar para lhe receber. Entendeu? Se você vai na minha casa e você não me avisa que você vai na minha casa, eu até te recebo com alegria, mas no meu coração fica assim: poxa vida, se ela tivesse me avisado que ela ia me visitar, eu teria me preparado melhor, né? Aí Jesus disse assim: eu vou voltar e eu não sei o dia nem a hora. Pronto, acabou com a gente. Ele só disse: se vigiem, estejam prontos. Aí agora a gente fica assim meio que agoniado, né? Porque a gente não sabe nem o dia nem a hora. Diz que nem Jesus, como homem, quando estava aqui na terra, nem ele mesmo sabia. Hoje ele já sabe quem subiu ao céu. Agora veja também que lá em Atos, capítulo 1, no verso 7, aí ele nos responde o porquê a gente não sabe disso e por que ele não sabe, porque os anjos também não sabem disso. Atos capítulo 1, verso 7, ó o que está escrito aí. Diz o que aí? E lhe respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Está vendo? Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que Deus estabeleceu pela sua autoridade. Existem coisas no mundo que não compete a nós saber, só a Deus, né? E essa é uma delas. Só Deus sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar. Aí a gente fica assim, né? E só Jesus sabe o dia e a hora. Deu ruim para nós. Deu ruim? Porque ele pode voltar a qualquer hora, né? E a gente pode ser pego de surpresa. E ele ainda disse: cuidado para que vocês não sejam pegos desprevenidos. Cuidado para que eu não venha para vocês como o ladrão vem. O ladrão vem, te rouba de dia, você não sabe o dia e a hora que ele veio. Olha que coisa terrível. Agora, você sabe, né? Aí eu fiz uma pergunta que eu vou fazer para vocês agora. Outro dia eu fiz uma pergunta em uma outra igreja que eu vou fazer aqui agora. Vocês acham que se a gente soubesse da volta de Jesus o dia e a data e o horário, tudo certinho, seria uma coisa boa ou uma coisa ruim? Vocês já pararam para refletir sobre isso? Já. Tem gente que não parou ainda para refletir sobre isso. Mas aqueles que já pararam, e se não parou, para. Irmãos, essas coisas é bom a gente parar às vezes para pensar. Sai coisas boas desses pensamentos, sabe? Se você soubesse o dia e a hora que Jesus ia voltar, seria uma coisa boa para você ou uma coisa ruim? A pessoa se preparar só um dia antes, se preparasse ainda. Mas será que esse preparo ainda dá certo? Eu acho que não, né? Porque tem dia da morte que a gente não sabe. Ninguém está preparado. Então, a gente pode morrer antes disso. É um negócio assim também. Agora veja, ó. Mateus, no mesmo capítulo 24, no verso 1, no capítulo 24, fala que Jesus não nos deixou como um filho órfão, porque ele nos deixou o quê? Sinais. Para que através dos sinais a gente tivesse mais ou menos assim uma ideia de se o tempo está próximo ou se o tempo está distante. Bem, aí diz aqui em Mateus, no capítulo 24, verso 1 até o verso 14. Vamos lá. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximou dele para lhe mostrar a construção do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto a
vocês que não ficará aqui pedra sobre pedra, será tudo derrubado. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se dirigiam a ele, em particular, e mestre, não diga quando vai acontecer essas coisas e qual será o sinal da tua vinda. Porque Jesus olhou para o templo e disse que o templo seja o quê? Destruído. O templo ser destruído para o judeu é o fim de quê? Do mundo. O mundo acabou. Na cabeça do judeu da época, se não existe o templo, não existe Deus, não existe mais. A esperança dos judeus estava em olhar o templo e ver que o templo era a presença de Deus ali com eles, o templo representava a salvação. Então, se não há templo, não há salvação, não há Deus aqui com nós estamos todo mundo o quê? Condenado. Então, quando Jesus disse que o templo seria destruído e não ia sobrar ali pedra sobre pedra, os discípulos ficaram desesperados. E aí, no verso 3, eles perguntaram: quando é que isso vai acontecer? Quando é que o mundo vai acabar? Aí Jesus, no verso 4, diz: Jesus respondeu: cuidado, quem vos engana, pois virão muitos em meu nome dizendo que eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo, é necessário que essas coisas aconteçam. Mas ainda não é o quê? Nada. Ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso ainda é o princípio das dores. Então os entregarão para serem perseguidos, e os condenarão à morte, e vocês serão odiados de todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão alguns. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos o quê? Mas aquele que persevera até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado a todas as nações do mundo, para testemunhar todas as nações. Então virá o quê? O fim. Ó, Jesus falou que ele não sabe um dia, a hora que ia voltar, mas não era para a gente ficar aqui agoniados, desesperados, porque os sinais seriam uma maneira como Deus tem de avisar que Ele está o quê? É uma ligação de Deus dizendo assim: eu estou o quê? Voltando. Pronto, aí Ele falou que haveria guerras. Tem guerra no mundo, sim ou não? Sim. Tem fome no mundo, sim ou não? Tem terremoto no mundo, sim ou não? Tem falso profeta no mundo, sim ou não? Tem falso Cristo no mundo, sim ou não? Então, esses são sinais da volta de quem? Mas sabe qual que é o problema desses sinais aí que eu vejo? Que eles sempre aconteceram. Não é de agora. Desde o tempo dos apóstolos que eles acontecem. Não é? Agora, no Evangelho de Lucas, também acrescenta que haveria doenças e epidemias. E as doenças e as epidemias também são um sinal da volta de Jesus. Agora vamos voltar aqui uns 3, 4 anos. E o que é que está acontecendo no planeta Terra? Covid-19. Olha, de todos os sinais que a Bíblia fala, nenhum sinal acontece de maneira global. Mas a Covid-19 acontece de maneira o quê? Houve aí uma mudança nos sinais. A pandemia foi um sinal o quê? Global. E depois da pandemia, as coisas no mundo mudaram drasticamente. Parece que deu uma adiantada no processo. Os irmãos, eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Os irmãos falavam sobre sacudidura. Eu sempre ouvi falando na igreja sobre sacudidura. E aí você percebe que
Depois da pandemia, muitos irmãos nossos que se assentavam nessas fileiras não voltaram mais na igreja. Não é verdade? Muitos irmãos mesmo, mas foi muito. Tem igreja nossa que perdeu sua capacidade de até 70%, irmão. Tem igrejas nossas que estão fechando por conta disso. Que os irmãos não voltaram depois da pandemia. Desanimaram, não quiseram mais voltar. Tem uns que estão dizendo assim: ah não, eu prefiro agora ver a igreja aqui na televisão, porque o pregador é melhor, a escola sabatina é melhor. Eu prefiro adorar a Deus aqui na minha casa, porque na igreja a turma é difícil e não sei o quê, e não quer mais conta com a igreja não, irmão. E depois da pandemia, o movimento desigrejados, DIO, desigrejados, tem esse movimento. Mas não é só da igreja adventista não, em geral, tem muita gente. Porque, irmão, as igrejas hoje perderam a moral. E a igreja adventista, por ser uma igreja cristã, também cai no bolo. Quando acontece alguma coisa errada numa igreja evangélica cristã, não só entra o nome da igreja que aconteceu errado. O pessoal de fora da igreja não sabe que existe várias denominações. Para ele é crente, é tudo a mesma laia, é tudo a mesma coisa. Isso aí eu também já pensamos assim. Aí o camarada vê, é pastor com dinheiro na cueca agora também, né? É pastor envolvido em escândalo de INSS, é pastor importando político para poder. E a igreja brasileira agora se envolveu com o negócio de política, pronto, perdeu a moral, a pouquinha moral que tinha, perdeu. E nós estamos ali também, infelizmente, no bolo. Aí a pessoa pensa assim: bom, se é para servir a Jesus desse jeito, nessa escolhação, eu prefiro servir a Deus em casa. E a gente, vamos ser sinceros, a pessoa está errada a pensar isso aí. A gente está aqui porque a gente tem uma convicção, irmão. Nós temos uma certeza, um chamado no nosso coração. Mas se a gente não tivesse isso, a gente estaria aqui também. É difícil, irmão. É difícil. Mas temos um chamado, uma convicção em nossos corações, que é maior do que qualquer outra coisa. Então, nós estamos aqui, graças a Deus, adorando a Deus. Amém, irmãos? Amém. Quem acredita fica assim: glória a Deus. Glória a Deus. Porque isso que é o importante. Mas é difícil, a gente também tem que entender os outros lados, todos irmãos. Mas é difícil. No meio de tanto escândalo que acontece, também é um sinal. A própria Bíblia diz aqui que o amor de muitos, o quê? É um cumprimento de uma profecia. Também o amor está o quê? Se esfriando, irmão. As pessoas estão desanimadas. Entende? Estão desanimadas. E aí, pare para pensar no cenário. Então teve a Covid, o mundo meio que deu uma lavocada, aí eu ouvia, eu sentava, eu me lembro eu sentado nas conferências de Daniel e Apocalipse que se fazia antigamente na igreja, e aí eles falavam sobre Anticristo, falavam que ia se ter um governo único, uma moeda única, que a gente, para poder comprar, para poder vender, ia precisar da permissão do governo, ia ter decreto dominical e tal. Falava-se muito isso na igreja antigamente, vocês lembram disso? Tinha conferência para se ensinar isso na igreja, vocês lembram? E tinha semana de oração que era só sobre isso. Não tinha, irmão? A gente às vezes se sentava na igreja para estudar horas e horas sobre esse tema na igreja. Você lembra disso? Sim. Hoje a gente precisa voltar a fazer essas coisas aí, irmão. Porque o negócio está ficando feio. E aí o que é que acontece? Olha aí a gente começando a ver as coisas acontecerem. O mundo hoje está falando de governo único. Estão falando agora que não vai ser mais. São quantos continentes no mundo? 6, né? 6 ou 5? 5 continentes. É 6 ou 5? 5, sério?
É aquele crente, né? Estou falando agora de 3 continentes. Só 3. Não vou entrar muito no mérito, mas procurem saber como vocês veem. Só 3. E um governante, que você já sabe quem é, que a gente sempre disse que esse cidadão que quer ser o mocinho do mundo é o vilão. A gente não sempre disse que o cidadão que quer ser o mocinho do mundo é o vilão. E olha o mocinho do mundo aparecendo, metendo guerra com um lado, guerra com o outro, e dizendo uma taxa você e não sei o que, e barará, bororó. É 6. Agora só vão ser 3. Não estou falando mais de um governo de país onde você vai ter a votação da população vai votar. Não. É um governo agora esqueci o nome, mas é tecno, não sei lá o que tem a ver com tecnologia. E é a ver com a inteligência artificial. Porque a maioria dos empregos que a gente conhece vai acabar. Isso aí é certo. Não tem para onde correr. Vocês já perceberam que a moeda do mundo está sumindo? Que está sendo tudo está sendo substituído pelo digital? Olha, vai sumir moeda, vai sumir livro, vai sumir tudo vai ser digital. Tudo vai ser digital, até porque a natureza agradece, né? Tecnocrática? Isso, tecnocrática. Isso aí mesmo. Irmão, assim, é muita viagem isso, mas a galera está falando, a galera está falando sobre governo, igual aquele filme lá do Exterminador do Futuro da Sky. Você já pode ver a ideia. Não, eu estou falando sério, é o que o mundo está conversando. O Papa reuniu na Casa Branca com a maior potência do mundo. Sim. E isso, se você for analisar, tem um certo sentido. Eu ainda penso que se a gente for fazer estudo mais atualizado do Apocalipse, do Apocalipse, nós vamos acabar chegando nessas conclusões aí, porque as nossas interpretações, elas não visavam essa sociedade moderna que a gente tem hoje, com essas coisas que tem hoje. Vamos pesquisar, por exemplo, o que aconteceu que os Estados Unidos fez para pegar o Maduro lá na Venezuela, para você ver o grau da tecnologia que o ser humano tem hoje. É um negócio assim, irmão. Essa inteligência artificial que a gente utiliza, o ChatGPT, é o pico dela. Ela na sua totalidade, você acha que a gente tem acesso a ela? A gente só está usando um pouquinho dela. A pergunta que eu faço para vocês é: como que esse mundo vai ficar até Jesus voltar? Como que a igreja de Jesus vai ficar até Jesus voltar? Como que eu e você vamos estar até Jesus voltar? Aliás, como que esse mundo vai estar até Cristo voltar? O inimigo, bota o fundo musical para mim agora, para mim encerrar. O inimigo, ele durante muito tempo, ele matou, oprimiu, perseguiu, jogou em arena, derramou o sangue dos filhos de Deus. A Bíblia chega a dizer no livro do Apocalipse que o sangue dos filhos de Deus clamou misericórdia a Deus. Mas o inimigo percebeu que esse sangue, que essas mortes eram em vão, que ele estava todo mundo morrendo como? Salvo, glorificado. E aí qual foi a ideia do inimigo? Eu preciso ficar um jeito de ganhar esse povo. Então qual foi a primeira ideia do inimigo? Criar uma igreja.
criar uma igreja. Então ele criou uma igreja para o pessoal. Chama pelo nome de Jesus, canta o nome de Jesus, mas misturou a verdade com Mentira. pronto, aí criou essa igreja. Essa igreja teve filhas. E aí, quando ele percebeu que as filhas foram crescendo, a igreja foi crescendo, e muito desse pessoal que entrou nessas igrejas começaram a buscar a verdade também, aí ele percebeu, ih rapaz, a galera aí está começando a perder eles. Eu preciso criar mais jeito para afastar mais esse povo do caminho certo, da verdade certa. Aí, quais são as estratégias do inimigo para fazer isso? Distração. Muita distração. Entretenimento. Muito entretenimento. Concessão. Não, eu vou dar exemplo prático. Cadê? Olha, eu vou dar exemplo prático. Ó. As redes sociais prendem. Eu estava falando para minha filha assim, filha, você sabe por que os governos dos países, principalmente aqui no Brasil, sabem que o Brasil é um dos países, o primeiro país no ranking de países que usam redes sociais. Você sabia disso? O Brasil é o primeiro. A média do brasileiro usando redes sociais é. Tem alguém animado aí? A média do Brasil utilizando o celular, ou televisão, ou computador, ou vendo vídeo, ou vendo filme, ou alguma série, nas redes sociais é 12 horas por dia. Se você abrir aí o seu celular, você vai se surpreender com a quantidade de horas que você usa o seu celular. E o governo sabe disso. Isso é um problema mundial. E você sabe por que ninguém fala sobre isso? Porque há interesse no sistema que você fique nos. Eu não queria falar a palavra, mas há um interesse no sistema que você fiquemos a mercê dele. Que a nossa cabeça, que o nosso intelecto, que ele não consiga se conectar a Deus, que a gente tenha dificuldade em ouvir a voz do Espírito Santo, que a nossa cabeça receba tanta informação, que a gente fique tão alienado, que a gente fique tão doido, que a gente não consiga ouvir a voz de Deus. E é o que está acontecendo. Nós estamos doidos. Tem gente. A lição falou semana passada, o inimigo está tentando implantar isso aí na mente do celular, tecnologia. Não está tentando, ele já conseguiu, irmão. E ó, agora as nossas alienações é esquerda, é direita, é Bolsonaro, é Lula, é não sei o quê. É uma perca de tempo com isso que não vai nos levar a lugar. A nossa luta é Jesus Cristo. É procurar o reino. Bem, a Bíblia falou que Jesus vai voltar. Quando ele voltar, eu vou estar preparado. É essa a proposição. O aplicativo da Uber, ele entende, como eu sou motorista, o que acontece? O cara, quando ele quer sair de um lugar para o outro, ele abre o aplicativo pelo menos 2 vezes. Isso, o aplicativo já entendeu que ele está precisando de transporte. Já começa a botar um motorista em direção a esse cara. Olha só para você. Eu não quero ser da teoria da conspiração, não. Mas eu lhe dou um conselho: não durma com o seu celular dentro do seu. Eu lhe dou um conselho. Pastor. Arrume o despertador. É sério, mano. Essa parada aqui consegue ler a tua mente. Eu não vou ser da teoria da conspiração aqui não, mas preste atenção no mundo que você está vivendo, irmão. O negócio está mais sério do que o que você pensa. Fala, irmão. Aqui. Aí você já fica mais animado, né? Fala. Eu estava vendo essa semana, eu fiz uma pesquisa nos Estados
Unidos com 37 mil pessoas. Aí a neuropsicóloga, ela trouxe o nome aqui, ó. Deixa eu expressar certo. Vai, Watson. Você está falando de mim? Cérebro podre. Vou cortar. Cérebro podre. Isso é raiz. Olha só. É não, isso não é. Pode continuar, Jorge.